Olá, tudo bem? Vamos estudar língua portuguesa e hoje o tema é pronome relativo. Pronome relativo preposicionado, um dos grandes problemas nas questões de concurso. Nós vamos, na realidade, resolver 3 questões em 3 vídeos. Serão 3 questões da banca VUNESP. E como este é o primeiro vídeo, nós vamos ampliar os detalhes, ok? Quando você assistir ao segundo vídeo, ao terceiro vídeo, não se esqueça que este primeiro ele tinha mais informações. Qualquer coisa, volte para estudar, ok? Nós vamos projetar a questão. Você dá um stop aí, dá uma paradinha, estuda, resolve, decide e toca a vida para frente. Então, eu vou projetar o primeiro, o segundo slide e em seguida começamos a nossa brincadeira. Vamos lá? Boa sorte! Tudo bem, né? Você, qualquer coisa, volte ali, dê pausa, assista, resolva, e agora sim nós vamos então trabalhar a questão. Você notou que existe pronome relativo que, pronome relativo o qual, pronome relativo cujo, pronome relativo onde. Uma questão maravilhosa para você enxergar os 4 tipos de pronomes que vêm e nos trazem enorme dificuldade. Não só os pronomes relativos, saber usá-los corretamente, mas e quando há o uso da preposição antecedendo os pronomes relativos. É aí que a coisa pega. Então, a cabeça de quem domina essa questão contém uma destreza fundamental na sua preparação. A pessoa olha para o pronome relativo que e cria um paralelo com o pronome relativo o qual. E a partir daí os dois caminham juntos. Por quê? De repente, na letra A está o qual, na letra B está o pronome relativo que. Então, o ideal é que você trabalhe os dois, trabalhe em parceria, porque realmente eles têm um trabalho parecido, um trabalho em parceria, já que um às vezes substitui o outro. Então, quando eu olhar para o pronome relativo, que eu tenho que olhar também para o qual. Então, que e o qual, a partir de agora, formam uma parceria, onde vai um, vai o outro, e nós vamos juntos ampliando o nosso conhecimento. Mas aqui o grande elemento é o ato de preposicionar o pronome relativo. Então, antes da destreza sintática, antes das nossas habilidades de análise, você precisa estar com as formas do pronome relativo muito tranquilas aqui na sua memória. Acompanhe comigo, então, para observar esse detalhe, as formas do pronome relativo. A primeira possibilidade, é óbvia, é o pronome relativo que, o qual e variações, sem preposição. Então, ponto de largada é uma frase em que não se exigiu preposição. Então, nós temos os pronomes relativos, como eles são. É a forma primeira. Então, na frase 1, conheço a história que a qual ganhou o prêmio. Então, ali em azul está escrito a história ganhou o prêmio. Como história ocuparia na frase em azul o papel de sujeito, a história ganhou o prêmio, é óbvio então que esta função não exige preposição e por isso que o que e a qual estão ali livres de preposição. Na frase 2, conheço a história que a qual você contou, quem conta, conta algo, o verbo é VTD, você contou a história, é isso que nós temos na frase em azul, o verbo não exige preposição, é por essa razão que e a qual vêm livres, sem preposição. Agora, é óbvio que esse é o estágio 1, o primeiro momento. Vamos para o número 2. É aí que a brincadeira nos interessa. É a hora em que a frase exige uma preposição. Perfeito? Nessa situação, nós temos a preposição de, que com o pronome relativo que fica de que,
e com o qual o de mais o o se juntam, formando do qual, da qual, dos quais, das quais. Então, ambos estão corretos, só que no grupo do qual eu tenho que administrar o gênero, né, masculino, feminino, e o número, singular e plural. Por isso que há essas variações. Mas de que é equivalente a do qual, da qual, dos quais, das quais. Ok? Tanto um quanto o outro estão corretos. Conheço a história de que, da qual, eles se casam no final. Então, nessa frase está escrito assim: eles se casam no final da história. Eles se casam no final da história. Ô, professor, história se encaixou na frase em azul com a preposição de. Eles se casam no final da história. Ô, professor, como eles se encaixaram com a preposição de? Eu tenho que entender que da história se transforma em de que, da qual. Não confundir com a história que está na oração principal. Lá é uma outra oração. Nós estamos analisando a oração em azul, em que o pronome substitui o nome. Em que dentro do que, dentro do qual está a história. Só que na frase em azul, a história se encaixa com preposição de. Eles se casam no final da história. De que, da qual eles se casam. Legal? Temos também a preposição em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais, e a frase, conheço a história em que, na qual eles atuam, quem atua, atua em algo, em alguma coisa, eles atuam na história. Já diferente da frase 2, que era da história, agora é na história. Preposição em. No pronome relativo fica em que, no pronome relativo a qual fica na qual. Temos ali a preposição em, ok? Notem que se eu não uso a preposição, não teria nexo. Não teria nexo dizer eles atuam a história. Eles atuam na história. Aí tem nexo. Daí a obrigatoriedade da preposição. Temos agora, no número 4, um momento muito perigoso, que é a hora da preposição por. Leiam a frase ali comigo, ó. Conheço a história, por quê? Pela qual eles têm preferência. Quem tem preferência, gente, tem preferência por algo, por alguma coisa. Então é aí que você conclui que o substantivo preferência regeu a preposição por. Eles têm preferência pela história, ok? No pronome relativo que não traz artigo, você leva apenas a preposição por, e aí forma por que. Já o pronome relativo a qual que traz o artigo a, ao se juntar com a preposição por mais a forma pela qual. Ambas as formas corretas. Ambas estariam ali com o mesmo papel, com a mesma função, com o mesmo sentido, ambas estão corretas. Só que o porquê, né, nós brasileiros temos traumas, dificuldades. Então, no mundo do concurso público, isso aí não pode ser algo que você fala, professor, isso não vai cair. É o contrário. São essas peças raras que você tem que aprender a administrar. Conheço a história pela qual eles têm preferência, ou, totalmente correta também, conheço a história porque eles têm preferência. O que você concluiu nessa exata hora? Que quem está muito bem preparado para uma prova tem essa parceria formada na memória com as mais importantes preposições. Preposição de, preposição em, preposição por. É como se houvesse uma escada e nós estamos subindo um degrau. Com a preposição por, a dificuldade é muito maior. Daí o treino e essa habilidade visual de olhar para os pronomes relativos e as formas que eles contêm. Isto é uma domesticação de uma fera, ok? Domesticação de uma fera. Muito importante. Agora, nós vamos entrar na troca número 4, nessa observação de um e outro. Só que agora, atenção, estaremos diante da exigência da preposição a. Opa! É o topo da dificuldade, ok? Então acompanhe comigo,
para observar esse momento que você nunca diga é fácil, é simples. É um dos auges da dificuldade do nosso idioma, tá bom? Notem que nós temos os pronomes relativos em azul e o verbo referir-se, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, exige a preposição a. Então, como a preposição a é tão especial, eu coloquei em vermelho para você enxergar. Ó. A, que, preposição a, mais o pronome relativo que, ao qual, aos quais, tranquilo, mas, a qual com crase, as quais com crase. O pronome relativo a qual, as quais, já vem com o artigo. E com a presença da preposição a, ocorre a junção, ocorre a fusão. Então conheço a história. A que eles se referem, sem acento grave. Mas a qual eles se referem, obrigatoriamente com acento grave. Por quê? Porque o a qual já vem com o artigo. E com a exigência da preposição, ocorre a junção. O pronome relativo que não vem com o artigo. Então ele recebe apenas a preposição a. Perfeito? E esses 4 quadros que vimos, você pode até dizer que, professor, tranquilo. Sim, tranquilo se você tiver essa coisa da consulta. Pega a questão, volta na tabelinha ali, escreva essa tabelinha no papel. Por quê? É a domesticação de um dos grandes problemas do português, que é olhar o pronome relativo preposicionado. Você está domesticando as imagens. E agora sim, nós vamos para a análise. Agora você vai ver se a frase que o pronome relativo introduz está exigindo ou não preposição nele, naquilo que ele significa. E aí é analisar cada oração por vez, cada alternativa por vez, com calma, mas com as formas domesticadas na memória. Enquanto não está domesticada, você dá uma paradinha, volta, vê lá, ou marca no papel, no seu caderno, na sua memória estendida, né? Já que a nossa memória falha pra caramba, vamos atrás da memória do papel, tá bom? Então vamos ver a questão agora, já com esse intuito, né, de resolvê-la. Vamos lá. Nós vamos entrar na questãozinha. Questão número 1, letra A, vamos lá. Vigora em São Paulo uma norma na qual se determina o máximo de 65 decibéis de ruído no período diurno e 55 no noturno. Vigora em São Paulo uma norma a qual se impõe um máximo de 60. Então percebam que as frases vão se manter, na prova você sentiria isso, e agora é analisar a oração que o pronome relativo introduz, e isso se dará a partir de na qual e a qual, ok? É aquele momento então que você percebe que agora é foco. Ou seja, se determina o máximo de tantos decibéis na norma. Vamos até marcar aqui para você perceber, ó. Na norma. É assim que se encaixaria aqui na frase, né? Então, esse na qual é a forma como o pronome relativo, corretamente se encaixaria na frase. Por quê? Porque se determina o máximo de tantos decibéis na norma, ok? É nesse exato momento que você tem que entender que além de na norma, nós poderíamos usar também o em que. Estão lembrados? Ó, tem que bater o olho e lembrar que no qual, na qual, nos quais, nas quais, igualzinho a dizer em que. Então na prova estaria 100% correto o uso de na qual ou em que. Na prova, parabéns, letra A, alternativa correta. Tá bem? Letra A, alternativa correta. Então nós já vamos agora para as alternativas seguintes, já com o intuito de corrigi-las. Vamos à letra B. Vigora em São Paulo uma norma a qual se impõe o máximo de tantos decibéis.
Gente, o máximo de tantos decibéis não se impõe à norma. Olha que essa letra B exige a questão da interpretação, né? O máximo se impõe para a norma? Não. Né? O máximo de tantos decibéis se impõe na norma. Se impõe a alguém que não está aí na frase. Né? Se impõe ao cidadão. Mas esse máximo se impõe na norma. Opa, professor, então, na minha cabeça, se encaixando ali a palavra norma, nós conseguiríamos encaixá-la como na norma. É isso que dará nexo. Então aqui encontramos uma falha, não é a algo. Essa questão é capciosa porque o verbo impor-se, em certo momento, exige a preposição a. Só que se eu usasse a preposição a na norma, não na norma que está na oração número 1, na norma que está dentro do a qual. É essa distinção que é muito importante fazer. Nós não estamos falando da norma que está lá na oração número 1. É a norma que está dentro do a qual. Se eu pergunto para você o que o a qual significa, você tem que me dizer. A norma. É por isso que a gente tem a oração número 1 e tem a oração número 2. E a gente está analisando a oração número 2. O máximo de tantos decibéis se impõe à norma? Não, isso não tem nexo. O máximo de tantos decibéis se impõe a alguém que não está aí na frase. Se impõe ao cidadão. Mas o máximo de tantos decibéis se impõe na norma. É na norma que se impõe. Então nós temos ali o uso da preposição em. O correto seria na qual ou em que, como nós vimos na letra A. Ok? Na qual ou em que seria na letra B a forma correta. Perfeito? Vejam como a gente começa a aprender a analisar. O que está lá na oração número 1 fica lá. Nós estamos encaixando a palavra norma na oração que o pronome relativo introduziu. Tá bem? Então, na qual e em que se equivale a na norma. Tá legal? Nós vamos então agora fazer a letra C, D e E, já pensando na correção, elas estão erradas, mas aparecem os pronomes relativos cujo, onde. Então é a hora de aprender a lidar também com essas duas criaturas muito especiais na vida, na hora de escrever e principalmente nas provas, né? Vamos lá então. Você vai se deparar agora com o pronome relativo, né, que traz informação nova. Ainda na letra C, nós estamos com o pronome relativo que. Então ele tem uma abordagem diferente das demais. Na letra C temos: vigora em São Paulo uma norma que se estabelece o máximo de tantos decibéis. Uma norma que. Então esse que, professor, está retomando norma. Esse que significa norma. Então deixa eu ver como ficaria a palavra norma nesta frase. A norma se estabelece. Não é a norma, gente. O máximo de tantos decibéis se estabelece na norma. O correto aqui seria, então, novamente, na qual ou em que. Ou seja, o que dá nexo, o que dá sentido é o máximo de tantos decibéis se estabelece na norma. Ok? Por isso que não pode ser apenas o que. Só a palavra norma em si não daria nexo. Faltou a preposição em. Se estabelece na norma. Tá bom? Antes de resolvermos a letra D e a letra E, vamos aprender um pouquinho sobre cada um desses conectivos. Primeiro, o uso do onde. O onde refere-se à ideia de lugar. Então, na sua prova, quando cair o pronome relativo onde, a primeira coisa em que se analisa é se o antecedente traz a ideia de lugar. E nessa frase em especial, época. Época, em momento algum, vai trazer a ideia, né, de lugar. Na época traz a ideia de tempo. Olha que loucura, gente. Usar o pronome relativo onde para retomar a ideia de tempo. Esse é o auge do erro. O onde refere-se à ideia de lugar. Então, época, fase, período, jornada, turno, era, tudo isso é tempo.
e o onde não retoma a ideia de tempo. Para arrumar essa frase, o correto seria em que ou na qual, ok? Em que ou na qual. Ou seja, não havia ainda celular em alguma época, ou seja, não havia ainda celular na época. Olha que legal, né? Na época, dando a forma de pronome relativo, já que é a preposição em que se exigiu, em que, na qual. Professor, por que não coube o onde? Porque o onde, nessa frase, não pode retomar época. Época é uma ideia de tempo, ok? E por fim, é importante você observar a grande rivalidade que existe entre onde e aonde. Então, ambos retomam a ideia de lugar, só que o onde é usado em frases em que se exige a preposição em. Conhecer a cidade onde ele mora. Perfeito, porque quem mora, mora em algum lugar. Cidade é lugar, a frase rege a preposição em, aí o onde pode e deve ser usado. Na frase de baixo você encontra o aonde. Aonde também é ideia de lugar, porém exigindo-se na frase a preposição a. Então, conhecer a cidade, aonde ele quer chegar, porque quem quer chegar a algum lugar. O verbo chegar rege a preposição a. Aqui, conclusão imediata, você pode e deve chegar, criatura. Que quando usamos onde e aonde, primeira coisa, verificar a ideia de lugar. Se isso se encontra na frase, né? Às vezes você tem lá uma palavra que não é ideia de lugar, como exemplo que eu trouxe. Agora, na atual frase, cidade é lugar. Ok, mas isso não basta. Para usar o onde, a frase exige a preposição em. E para usar aonde, a frase exige a preposição a. Duas formas distintas por causa da exigência distinta de preposição. Nós brasileiros nem notamos isso. A gente usa onde, aonde para qualquer ideia e em qualquer sintaxe, em qualquer construção. Então, dentro de uma prova, caiu onde, verificar o valor, o sentido e a preposição. Tá bom? Por isso que na questão você deve concluir que lá não é compatível o uso de aonde. Olhem lá. Vigora em São Paulo uma norma, primeiro que norma não é lugar, gente. Tá bem? Norma não é lugar. Aonde se prescreve, então o máximo de tantos se prescreve na norma. De novo, hein, gente? De novo, o correto seria na qual ou em que. Perfeito? Por quê? O máximo de tantos decibéis se prescreve na norma. É isso que vai dar nexo, é isso que vai dar sentido. Então, aonde aí, ele está errado do começo ao fim. Não retoma lugar e não haveria aí a exigência da preposição a. Talvez na prova você excluiria essa com facilidade, não é mesmo? E vamos agora falar um pouquinho do cujo. A letra E está de maneira muito equivocada. Mas vamos aprender um pouquinho mais do cujo. Olhem lá. O cujo estabelece vínculo entre dois substantivos e cria valor de posse entre eles. Então, para que eu tenha o cujo corretamente, ele precisa estar entre substantivos. A pessoa, cujo valor, ou seja, o valor da pessoa. O livro, cuja história, ou seja, a história do livro. Então, quando olhar para o cujo, tem que ter um substantivo antes, tem que ter um substantivo depois, porque para se criar a ideia de posse, eu preciso de dois substantivos. É a história do livro, é o valor da pessoa. A pessoa cujo valor, ou seja, o valor da pessoa. Um substantivo antes, um substantivo depois. E, além disso, o uso proibido do artigo, o que seria, talvez, um momento mais tranquilo quando uma prova traz esse tipo de falha. Após o cujo, nunca, jamais poderíamos usar um artigo, ok? Então, quando você observar a letra E, logo de cara você já nota que aqui você teria que dizer, mas cadê
o segundo substantivo. Então, para ficar correto, aqui deveríamos dizer, por exemplo, vigora em São Paulo uma norma em cuja, vamos colocar assim, ó, em cujo conteúdo se firma o máximo de tantos decibéis. Ou seja, o máximo de tantos decibéis se firma no conteúdo da norma. Aí ficaria correto. Só que nós não temos isso, né? Olha lá, ó. Cadê o segundo substantivo? Tá bom? Para ficar correto, deveríamos ter, então, exatamente o segundo substantivo, criando coerência, criando nexo, e sem a presença de um artigo. Se eu colocar aqui, ó, em cujo o conteúdo, também seria uma forma errada. Professor, mas por que em cujo? Ah, porque o máximo de tantos decibéis se firma no conteúdo. Essa preposição em, que recairia em conteúdo, se firma em algo, em alguma coisa, vai para antes do cujo, gerando, agora sim, a correta frase, uma norma em cujo conteúdo se firma o máximo de tantos decibéis. Tá legal? Não se esqueçam que na frase original não há o segundo substantivo. É esse o erro da letra E. O resto, ó, o resto é de bater palma, estaria perfeita, mas faltou o segundo substantivo. Tá legal? Nessa questão, vimos a correlação entre que e o qual, principalmente com o uso da preposição. Desenvolva habilidades de trocar um pelo outro, de saber lidar com um e outro, porque na letra A está um, na letra B está outro, e é isso que você precisa desenvolver. É uma habilidade, perfeito? E não tenha dúvida, mesmo que na sua prova você nunca use o cujo, o bichinho estará lá na prova. Eles gostam do cujo. Então você precisa treinar. O cujo é um pronome relativo típico de questão de prova, mas na nossa vida ele praticamente virou um dinossauro, né? Raramente lemos. E o onde, que nós usamos muito flexibilizado, né? O onde a gente usa para Deus e todo mundo e ele é só para a ideia de lugar. Vimos também que onde e aonde há uma diferença em razão da preposição. Né? Preposição em para o onde, preposição a para o aonde. Ok? Espero que você tenha acertado a questão. Se não acertou, faz parte da caminhada. Aproveite para estudar o erro, aproveite para anotar aquilo que você não sabia. Em breve, voltaremos a nos encontrar, né? Teremos um segundo vídeo, um terceiro vídeo, trabalhando questões envolvendo pronome relativo. Tá bom? Um grande abraço e até lá!